A tragédia de Mariana completa 10 anos sem que ninguém tenha sido condenado pela justiça. Em novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão da Samarco espalhou um mar de lama e de rejeitos, deixou 19 mortos. Desde então, quase 70 bilhões de reais foram investidos para reparar as famílias atingidas e recuperar a bacia do Rio Doce. Mas como esquecer? Impossível esquecer. E tem gente que já quase que desistiu da justiça brasileira e está pedindo reparação na justiça no exterior, né, Luciana Viana? Bom dia para você. Exatamente, Carla, bom dia a você, a todos, né, que nos acompanham neste momento. São 10 anos, né, uma década depois. Bento Rodrigues, por exemplo, o lugar mais atingido, até hoje por lá o cenário é de cidade fantasma, algumas famílias realocadas, mas quem morou ali, viu, diz que nada, né, substitui o vínculo. A Aline Ribeiro, por exemplo, ela perdeu o marido na tragédia. Então, de certa forma, a gente carrega uma tristeza enorme de tudo isso que aconteceu e o psicológico ao longo prazo, esse dano ao longo prazo do nosso psicológico a cada dia que passa, a cada ano que passa, e a gente lembrar dessa tragédia, a gente acaba ficando mais triste, independente do tempo que tem. No meu caso, eu perdi meu esposo, que trabalhava na barragem. Nesses 10 anos, muita coisa mudou, danos psicológicos mesmo, entre eu, minha filha. A gente tem um grupo de outras pessoas, onde a gente vê que cada dia uma pessoa está pior psicologicamente. É um pouco difícil falar, né? Milhões, né? Foram milhões de metros cúbicos de rejeitos que destruíram o distrito em poucos minutos, às 4h30 da tarde daquele 5 de novembro de 2015. E esse rejeito, essa lama de rejeitos, seguiu pelo Rio Doce, que não é mais o mesmo até hoje, até chegar ao litoral do Espírito Santo. O impacto também foi econômico. Por exemplo, a Samarco tinha cerca de 3.000 funcionários antes, né? Agora cerca de 1.000. O ex-funcionário Sérgio Alvarenga, ele diz que muitas promessas não se cumpriram. E a Samarco, Vale do Agapeira, se recusam a reconhecer esses trabalhadores como atingidos. Inclusive, os trabalhadores que permaneceram na empresa também não têm nenhum reconhecimento, porque a empresa alegou, durante o período que ela ficou sem produzir, que não poderia dar reajustes salariais. Então, foram 5 anos sem reajuste salarial. E, com isso, a defasagem salarial dos funcionários que permaneceram na empresa hoje gera em torno de 48%, dados do calculado pelo DIESE. E a Samarco até se prontificou quando voltasse a produzir e rever essa perda salarial, mas quando aconteceu da sua retomada, ela simplesmente virou as costas e falou, não disse nada com relação a isso, se negou a fazer esse reajuste. Bom, a Samarco, viu, Carla, afirma que desde o novo acordo, no último ano, 288 mil pessoas já foram beneficiadas, né, com as indenizações e auxílios, somando 14 bilhões de reais, e que 42 mil hectares já estão em recuperação ambiental. Sobre as denúncias, né, de ex-funcionários, a empresa não comentou. E 10 anos depois, então, ninguém condenado criminalmente. A bacia do Rio Doce mudou, viu? Espécies exóticas avançaram, as nativas perderam espaço. Segundo especialistas, essas ações de reparação ambiental não foram suficientes para reverter os danos e que é preciso repensar esse modelo de reparação. E até hoje, então, famílias aguardando pela justiça, não só no Brasil, mas como fora também, na Inglaterra. Eles apelaram por lá também. Perfeito, Lu. Obrigada pelas informações. As imagens, né, sendo exibidas daquela época e também depois, como trouxe aqui a Luciana, essas ações de reparação não foram suficientes para que a vida voltasse ao normal, entre aspas, né, para essa área. Também em Minas Gerais, a Justiça absolveu, por falta de provas, todos os acusados no caso Baker. Em 2020, a contaminação de cervejas matou 10 pessoas, causou lesões graves em outras 16. Pamela Dias tem as informações.